Então, nós vamos falar aqui as 4 características do Espírito Santo. E hoje vamos aprender um pouco mais, como aprendemos aqui nos 2 domingos anteriores. E sei que vai ser muito bom aprender sobre o Espírito Santo. Foi muito bom, aprendemos aqui sobre as ações poderosas do Espírito Santo. E agora vamos falar aqui sobre as características, que são muitas, mas eu quero falar aqui sobre 4 de muitas as características do Espírito Santo. Queridos, é muito bom falar sobre o Espírito Santo. E o cristão, ele tem que entender sobre o Espírito Santo. Ele tem que aprender, ele tem que desejar, ele tem que ter o Espírito Santo. Quero que os irmãos abram a Bíblia, assim podendo, em João capítulo 14 e versículo 16. João capítulo 14 e o versículo é o de número 16. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro advogado. Em algumas traduções está Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? Mais uma vez. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja sempre convosco. Na minha Bíblia, que é uma atualização mais, uma tradução mais atualizada, está advogado. Mas acredito que na sua está Consolador. Quem aí está Consolador? O Espírito Santo, ele é Consolador. E também ele é nosso advogado. A melhor coisa que tem é quando a gente entra numa enrascada, mesmo que sem querer. Qual é a primeira coisa que a gente pensa, irmãos? É contratar o quê? Um quê? Porque a gente não entende muito de quê? Aí a gente vai contratar alguém que entende de... e que estudou porque entende de lei. E aí quando a gente vai num julgamento sem um advogado ou uma pessoa que entende de lei, a gente vai com tremendo e cheio de quê? De medo. Mas quando a gente vai com um advogado para ali um tribunal, e principalmente quando ele conversa com a gente antes e diz, ó, fique tranquilo, fique calmo que essa causa já está ganha, a gente vai com o peito cheio, vai ou não vai? A gente vai todo animado. A gente vai assim, não, vamos para cima, a gente já vira outra pessoa. Irmão, se que com advogado da terra a gente vai pancoso, vai animado, imagina com um advogado do céu. Se que com um camarada que estudou aqui da terra, que pode falar, pode errar, e diz que a gente pode ficar tranquilo que eu assumo o negócio e vai dar certo, e muitas das vezes já deu errado, imagine com aquele que nunca falha, com aquele que tem toda a sabedoria, com aquele que tem todo o poder, com aquele que nunca mentiu, com aquele que quando garante a tua vitória, com aquele que quando fala que ele vai te entregar e não tem como errar, aí é que você tem que bater a mão no peito e dizer, agora a vitória é certa. Como eu já disse às vezes, a gente vai viajar e não conhece a rota. O que a gente agora está utilizando? Um aplicativo chamado GP. Aí ele fica dizendo para a gente, tantos metros, vira à direita, tantos metros, vira à esquerda. E se a gente não virar, a gente quebra o quê? A cara. Irmão, se a gente acredita numa voz que está dentro de um celular ou de um aplicativo que a gente não sabe nem de quem é,
em um lugar que a gente nunca nem foi, por que a gente tem dificuldade de acreditar na voz de Deus? Então a gente tem que começar a priorizar mais as coisas, irmãos, e a desumanizar mais as coisas. Nós estamos muito carnais, acreditando muito naquilo que a gente vê, que a gente entende, acreditando muito na ciência. Ah, mas é porque a ciência, mas é porque a tecnologia, tudo isso é muito bom, e eu também uso a favor. Mas eu quero acreditar mais no dono da ciência. Queridos, quando o homem descobriu que a terra era redonda, foi pouco tempo, não tem muito tempo. Lá na Bíblia já estava dizendo. Lá no livro de Jó, que foi escrito há quantos anos atrás? Quantos milhares de anos atrás? Quando Satanás foi lá para falar com Deus. De onde tu vem? Eu vim de quê? Vim de quê? A rodear a terra. Se falava que a terra era o quê? Redonda. Irmão, toda ciência está na Bíblia. É só a gente prestar atenção. Tudo. A gente é que não presta atenção. Então, quando um cientista diz que descobriu uma coisa, o dono da ciência já colocou lá na palavra. Então nós temos que entender isso. E hoje eu quero falar aqui sobre 4 características, irmãos, magníficas do Espírito Santo. Ele possui muitas características especiais, né? Uma delas é, das que eu vou falar, não são dessas aqui, mas é fazer as obras que o Senhor Jesus fez, né? Uma das características especiais. Jesus fez muitas obras de milagres aqui na terra quando ele estava. O Espírito Santo também faz. Quantos aqui nesse tempo ainda já ouviu o cego enxergar, o paralítico andar, o cancerígeno ser curado, o aidete ser curado? Se você colocar aí no YouTube, Pastor Adilson Ferreira, coloca lá. Você vai olhar alguns vídeos lá, você vai ver uma mulher que era cega enxergando, quando eu orei por ela. Você vai ver uma mulher paralítica que estava na cadeira de roda levantando, quando eu orei por ela. Eu tenho um testemunho de uma mulher lá no Espírito Santo que tinha AIDS, comprovado o exame antes e depois. Tudo isso foi sinais operados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Que dom é esse? De maravilhas. Então, uma das características poderosas do Espírito Santo é fazer os mesmos sinais que Jesus fez na terra, né? Outra característica magnífica do Espírito Santo também, né? Dentre várias, convencer o homem do pecado. Eu não convenço ninguém, irmãos, mas o Espírito Santo convence. Eu prego a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Agora, você já viu aqueles caras que quer convencer na marra? Não adianta. A gente convence na marra, a pessoa se arrepende ali, mas é aquele falso arrependimento. Rapidinho ele está de novo vacilando. Mas quando nós pregamos a palavra, irmãos, e o Espírito Santo toca na pessoa. Um amigo meu, que é simpatizante do Evangelho, conversando comigo sobre dízimo. E ele disse que está incomodado, já tem um tempo. Dá oferta, já tem 8 anos que vai na igreja evangélica, não se batizou ainda. Já foi de tudo quanto é coisa. Foi na macumba, foi nisso, foi naquilo. E a gente conversando.
Eu acho que ele vai ver o vídeo, ele me acompanha nas pregações. E aí ele vem me perguntar o que é o dízimo, como dizimar, a forma e tal, e vai eu ensinar ele como é e a forma que é. Aí ele disse assim que ele está incomodado. Aí eu falei assim, essa é a hora que você deve devolver o dízimo. Não por obrigação, não porque alguém tem que te forçar, mas porque você está sendo incomodado. Sabe quem é que está te incomodando? O Espírito Santo. Faça e você vai ver a prosperidade de Deus sobre a tua vida. Um camarada profissional, é bem próximo, mas ele disse que não sabe onde o dinheiro vai. Falei, então agora faça e tu verás a prosperidade de Deus sobre a tua vida. Por quê? Porque é o próprio Deus que está te chamando para fazer. Então, é uma das características do Espírito Santo. Convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Outra característica, fazer do homem o seu templo, a sua morada. Sabia disso? Que eu e você somos templo e morada de Deus. Aqui não é a casa de Deus. Aqui é o local onde nós nos reunimos para prestar um culto a Deus. A casa de Deus é eu, a casa de Deus é você. Nós somos templo e morada do Senhor. É por isso que fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Quando fala que a glória da segunda casa será maior do que a da primeira, Jesus estava falando aqui que ele não ia morar na casa feita por mãos humanas, que é o templo de madeira, não, nessa questão. Agora, ele está aqui no nosso meio, porque ele não vai mentir. Porque a Bíblia diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, ali ele está presente. A Bíblia diz que nós também temos que congregar. É aqui que é o lugar. Mas o templo, a morada do Espírito Santo, é eu e é você. Nós temos que entender isso. E também, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é o Consolador prometido por Jesus. No texto que eu acabei de ler. Eu irei para o Pai. Jesus fazendo a promessa para os discípulos. Mas vocês fiquem tranquilos, que eu vou rogar ao Pai. E ele vai mandar um advogado. Ele vai mandar um consolador. Para que esteja sempre convosco. Olha só que coisa mais linda que Jesus estava dizendo. Eu vou para o Pai, mas fique tranquilo, vocês não vão ficar sozinhos. Eu vou para o Pai, mas fique tranquilo, vocês não vão ficar abandonados. Eu vou para o Pai, mas fique tranquilo, vocês não vão ficar desamparados. Eu vou rogar a Ele, Ele vai mandar um advogado, Ele vai mandar um consolador. Vocês não vão ficar abandonados. Irmãos, qual é a maior alegria de uma pessoa que chora? Alguém que consola. Sim ou não? Sim ou não? Uma pessoa que está chorando, está triste, ela quer o quê? Um ombro para? Todo filho, irmãos, ele quer o quê? Uma mãe para consolar. Todo marido, quando está chorando, ele quer o quê? Uma esposa para consolar. Toda esposa, quando está chorando e está triste, ela quer o quê? Um marido para consolar. Todo filho, quando está chorando, ele quer o quê? Uma mãe ou um pai
para consolo? E é por isso que Jesus está dizendo aqui no texto: olha, eu estou indo, mas eu não vou deixar vocês só. Eu vou rogar ao Pai, e Ele vai mandar um consolador, Ele vai mandar um advogado. Porque o Espírito Santo também tem uma dessas características: Ele é intercessor. Ele vai interceder por ti, com gemidos inexprimíveis ao Pai. É aquela hora que quando você está desesperado, está doido, sem saber o que falar, aí Ele vai e filtra as tuas palavras e diz: olha, Senhor, ele está desesperado, está louco, não sabe o que fala. É aquela hora como Jesus disse: olha, Pai, perdoa o que eles fazem, porque eles não estão sabendo o que estão fazendo. Perdoa, Pai, eles não sabem o que. Aí o Espírito Santo faz: olha, perdoa, está falando besteira, tá falando, não sabe o que faz. A boca dele está falando o que o coração não está sentindo. Você já viu quando a gente está naquele momento de ira, no momento de raiva, e a gente fala o que a gente não deve falar? Quando viu, já falou, e não queria falar aquilo que falou. Então, quando a gente está naquele momento de ira, está naquele momento de raiva, o que é melhor? A gente calar a nossa? Maridos, esposa, momento de ira e momento de raiva, zico na boca. Porque depois que a palavra é lançada, principalmente vocês, marido, as mulheres até que eu ainda dou um desconto, ela fala, a gente não está nem aí. Porque a gente é macho, a gente é cascudo mesmo. Porque homem que é homem não fica ligando muito aí, aquela coisa, fica melancoso porque ele levou uma palavra. Não, irmão, para com isso, rapaz. Fica lembrando de, é porque ela falou, me feriu. Não, rapaz. Perdoe, vida que segue. Nós é homem, nós é macho. Agora mulher não. Mulher, a gente tem que ter cuidado com o que a gente fala, porque uma palavra que a gente fala, irmão, ela leva para 30, 40 anos. Uma vez eu vi uma pregação de Cláudio Duarte, e a mulher estava querendo separar do marido. E aí Cláudio Duarte falou assim: mas por que você está querendo separar do marido? Não, porque ela não quer me dar um abacate. Rapaz, mas tu não tem vergonha não? Não quer dar um abacate para essa mulher? Rapaz, dá um abacate para ela. Mas tem 38 anos que eu não dei esse abacate para a mulher. 38 anos, irmão. A mulher não esquece. Então a gente tem que ter cuidado, porque mulher é mais sentimento. O que a gente tem que fazer, irmão? Pensar muito bem antes da gente falar. Então, quando a gente está irado, quando a gente está com raiva, quando a gente está falando, é melhor não falar. Espera passar raiva. Conta até 100, conta até 200, conta até 1000. Coma um trem gostoso. Enche o cérebro de dopamina. Um chocolate, por exemplo, dá aquela alegrada, vai assistir um vídeo engraçado, liga para aquele amigo que é engraçado, que fala uma besteira, que te faz rir, faz alguma coisa, mas não fala besteira. Então a gente tem que ter cuidado. Vamos lá? Primeira característica do Espírito Santo que eu quero falar aqui nesta noite. O Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade. João capítulo 14, 17, olha, está dizendo assim, o Espírito da verdade. Essa é a primeira característica do Espírito Santo. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e está dentro de vós. Então a primeira característica que eu quero ensinar aqui nesta noite é que o Espírito Santo, ele é o Espírito da verdade e não o Espírito da mentira.
Quem é que é o pai da mentira? Quem é que é o pai da mentira? Quem é que é o pai do engano? Então, se uma pessoa está enganando, irmãos, o espírito é do diabo. Se uma pessoa está mentindo, irmãos, é o espírito do diabo. Ah, mas é uma mentirinha para mim se safar, irmãos. Expulsa, porque é o espírito do diabo. Porque o Espírito Santo entristece quando nós usufruímos da mentira. Custe o que custar, nós temos que sempre falar a verdade. Não camufle, irmãos, a verdade. Jesus Cristo, quando foi confrontado a falar, ele se calou. Ah, não estão dizendo aí, você está falando aí que é o rei dos judeus, isso e aquilo. Sabe o que ele disse? Você está falando. Jogou a bomba para eles. Não, mas estão dizendo aí, não sei o quê. Estão dizendo. Mas ele não falou. Ele não se intitulou. Aí quando espremeu ele, aí ele está dizendo, vocês estão falando. E quando espremeram ele para ele falar, ele se calou. O Espírito Santo, irmãos, tem compromisso com a verdade. João capítulo 17, versículo 17, está dizendo assim: santifica-os pela tua verdade, porque a tua palavra é a verdade. Se o Espírito Santo tem compromisso com a verdade, nós temos que crer que a palavra de Deus é a verdade. Não temos que duvidar nunca que essa palavra, irmãos, é mentira. A própria palavra está dizendo, olha, o Espírito da verdade é a verdade, e a tua palavra é a verdade. João capítulo 16 e versículo 13 está dizendo assim: transforma o caráter. Está dizendo assim: não entenda, quando o Espírito da verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos revelará tudo o que tiver por vir. Ele transforma o ser humano, irmãos, e dá um novo rumo. O Espírito Santo, ele tem acesso às decisões do trono de Deus. É por isso que ele sempre nos revela a verdade, sempre nos fala a verdade e transforma o nosso caráter. Então, se você tem compromisso com a verdade, tem compromisso com a palavra e crê que a palavra de Deus é a verdade, fique tranquilo que quando ele vir, ele tem acesso ao trono de Deus. É por isso que ele revela coisas que às vezes você fica, rapaz, mas como é que você sabia disso? Não. Irmãos, o diabo sabe do teu passado, conhece o teu presente e joga um prognóstico do teu futuro. Deus conhece o teu passado, Deus conhece o teu presente e sabe o que vai acontecer no seu futuro. Quando ele disse lá no livro de Jeremias, lá no profeta Jeremias, olha, antes que formasse no ventre a tua mãe, eu te remi, te dei para essas terras como profeta. Ou seja, ele já tinha traçado todo um plano e um planejamento para Jeremias. Irmãos, antes do meu Samuelzinho nascer, antes da minha filha Sara nascer, Deus já havia feito uma promessa do meu Samuel. E disse, vai nascer um homem. E você vai colocar o nome dele de Samuel. E quando ele nascer, vocês vão estar prósperos. Vou honrar vocês em tudo. Irmão, e foi no pior momento de nossa vida, onde nós estávamos vivendo de favor, de cesta básica, e estávamos morando de favor, irmão, porque não tínhamos condição de pagar nenhum aluguel. Luz cortando, água cortando todo mês. E Deus falando essa coisa. Quando ele nascer, vocês vão estar vivendo no melhor momento da tua vida. Prosperidade dentro da tua casa. Vocês vão ter a sua casa própria.
E foi, irmão. Nós tinha a nossa casa. Só vendia ela, mas nós tinha. Vendi, eu vendo. Eu não dou conta. Eu vendo mesmo. Às vezes ela quando eu dar uma boa para ela. Mas a palavra se cumpriu. O Espírito Santo, ele entrou no quarto, em forma de um anjo, falou com a minha esposa. E disse para ela que não ia faltar nada. E disse a ela: é para chamar Samuel. Antes da minha filha Sara nascer, Tainara estava com 3 meses de idade, ou 2, não lembro. Por quê? Porque o Espírito Santo tem acesso ao trono de Deus. E ele nos revela, irmão, o nosso futuro. E não tem como dar errado. Deus já tem o teu futuro na palma da mão. Fique tranquilo que não vai dar errado. Segundo, ele é o Consolador, como eu disse. João capítulo 14, versículo 16, está dizendo: rogarei ao Pai e Ele vos enviará o Consolador. Para que serve o Consolador, irmãos? Para aqueles momentos de angústia, para aqueles momentos de tristeza, consolar a nossa alma, consolar o nosso espírito. Quando você estiver chorando, quando você estiver angustiado, quando você não saber o que fazer, rogue ao Espírito Santo e diga: console a minha alma, console o meu espírito. Espírito de Deus, Ele vai consolar a tua alma, Ele vai consolar o teu espírito, Ele vai te ajudar. Quando você estiver numa enrascada, quando você ser injustiçado, Ele é teu advogado. Fique tranquilo que as calúnias, as mentiras que inventar contra a tua vida, que se levantar contra você, Ele vai te defender. Está dizendo, é teu advogado, é teu consolador. João capítulo 14, versículo 17. O Espírito Santo, ele habita com nós. Ele está em nós. O que significa? Que Jesus falou: eu vou ao Pai, mas fique tranquilo que eu vou mandar alguém para estar com vocês. 3. Ele é um espírito de sabedoria. Atos capítulo 16, versículo 6, e viajando por toda a região de Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. O Espírito Santo, irmãos, tem tanta sabedoria. Às vezes a gente quer tomar algumas decisões que vai levar a gente para o buraco. E ele te impede de tomar essa decisão. Porque se você tomar aquela decisão, você cai num buraco e nunca mais consegue se levantar. Paulo queria ir para uma região que, se ele fosse, às vezes ele poderia perder até a vida. E o Espírito Santo disse: não vai. E ele obedeceu. O segredo, irmãos, é estar sempre obediente à voz do Espírito Santo. É deixar o Espírito Santo dirigir a tua vida. Queridos, se o Espírito Santo falar para não fazer, não faça. Se o Espírito Santo falar para não ir, não vai. Se o Espírito Santo falar para você, olha, irmãos, obedeça a voz dele. Eu já vi muita gente se dar mal por não obedecer a voz do Espírito Santo. Tem gente fazendo negócio bobo com gente boba. E o Espírito Santo dizendo: não vai. E às vezes o Espírito Santo usa até a tua mulher, viu? Às vezes o Espírito Santo usa as pessoas. E às vezes você não quer dar ouvido. Deixa ele dirigir a tua vida. Deixa ele dar a coordenada. Deixa ele manifestar a vontade dele. E você verá a glória de Deus se manifestar. Mas para a gente ouvir a voz dele, a gente tem que querer ouvir, irmãos. A gente tem que estar pronto para ouvir.
Que às vezes a gente só quer falar. E só quem fala, irmãos, nunca está pronto para ouvir. A gente tem que tirar aquele período de silêncio. Momento de paz. Momento de reflexão. Ouvir a si mesmo. Fazer aquela pergunta: Espírito Santo, o que devo fazer? O que você quer? E feche os olhos e só espere Ele colocar aqui, Respira bem fundo. E eu tenho certeza que Ele vai te dar uma direção, que Ele vai falar contigo, Ele não vai te desamparar. E quarto, Ele é o Espírito de poder e autoridade. Atos 1:8. Deus ungiu a Jesus. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós. Serei minha testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O crente também recebeu a unção do Espírito Santo. Queridos, a unção, o poder, como eu disse, não foi só para os apóstolos, não. É para todos aqueles que crêem. É para todos aqueles que desejam. É para todos aqueles que querem receber. O Espírito Santo, Ele quer e deseja usar você para fazer a boa obra. Basta você estar na brecha. Basta você abrir o seu coração para que Ele venha te usar. 1 de João capítulo 2, versículo 20. O Espírito dá poder para vencer a maldade, o pecado e também desfazer as obras do diabo. Sabia disso? Às vezes, irmãos, aquela pessoa que está endemoniada, cheia de cão, cheia de diabo, e se a gente não tiver o Espírito Santo na nossa vida, a gente pode falar o que quiser. O diabo na vida daquela pessoa não sai. Mas se você estiver cheio do Espírito Santo, você tem autoridade para colocar a mão na cabeça daquela pessoa e no nome de Jesus expulsar aquele demônio, e aquele demônio tem que sair no nome de Jesus. Uma pessoa que está enferma, doente, você tem autoridade pelo poder do Espírito Santo de impor as mãos sobre aquele enfermo e repreender aquela doença, porque a palavra dele diz: e imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Ele nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porquanto Deus não nos concedeu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Deus não te chamou para ser covarde. Deus não te chamou para você parar no meio do caminho. Deus não te chamou para desistir da tua caminhada. Ele te chamou porque viu que você era capaz. Ele te chamou porque viu que você dá conta. E para a gente terminar, irmãos, ter o Espírito Santo é aceitar Jesus como Salvador e tornar-se templo do Espírito Santo. A partir do momento que você aceita Jesus como Salvador da tua alma, você já tem o Espírito Santo. Porque tem gente que acha que ter o Espírito Santo é pular e falar língua estranha e manifestar. Não, isso é manifestação de poder. Ser batizado com o Espírito Santo é totalmente diferente de ter o Espírito Santo. Quando você aceita Jesus como Salvador da tua alma, você já recebe o Espírito Santo automaticamente. Ter o Espírito Santo é aceitar Jesus como Salvador
da tua alma. Agora, o batismo com o Espírito Santo é a dotação e revestimento de poder. Agora existe o batismo com o Espírito Santo. Aquela pessoa que é batizada com o Espírito Santo, ela fala em línguas estranhas. Ela manifesta, às vezes, o dom do Espírito Santo, que são vários seus dons. Aí é uma coisa totalmente diferente. E se não fosse o Espírito Santo, irmãos, a igreja certamente seria como qualquer outra instituição nesse mundo. Porém, graças a Ele, o povo de Deus tem vencido as trevas. E o nome de Jesus tem sido glorificado. O nome de Jesus tem sido honrado através do Espírito Santo. Mas quando Jesus, irmãos, voltar, o Espírito Santo vai sair da terra. E aqueles que acham que está difícil com o Espírito Santo, imagina sem o Espírito Santo. Imagina sem o Consolador. Imagina sem o nosso guia. Esses dias eu estava mais meu amigo, o Hudson, é um engenheiro. Aí eu fiquei no carro, ele foi pegar uns projetos. Aí uma senhorinha vendendo uns panos de prato. Quando ela chegou, eu me arrupiei todo. Senti um peso terrível. Pensa uma velhinha pesada. E eu gosto dos velhinhos, irmão. Eu amo velhinho. Aí ela, meio ligeira e tal, forçando eu comprar uns panos de prato dela e tal. Aí eu disse, não tenho dinheiro físico não, minha tia, só Pix. Ela, não, tem um Pix. Falei, ó, gostei de ver. Vou comprar os panos de prato, senhora. Quanto que é? Ela? 10 conto. Aí eu falei, vou comprar 2. Não, compra mais, tal. E aí ela falando, vou comprar mais, tal. Não, comprar só 2, tá bom, não ia comprar nenhum e tal, eu ia ajudar a senhora. Aí eu falei para ela assim, vou fazer o Pix. Ela me deu um papel lá, estava no nome de fulano, fiz o Pix, paguei. E eu senti um peso, irmão. Pensa na veia pesada. Aí eu comecei a rupiar. Aí ela chegou em mim assim, ó, meu filho, eu vou ler sua mão. Eu falei, não quero que a senhora leia minha mão, não. Ela, por quê? Porque eu sou pastor. Ela olhou assim para mim assim. Não, mas e benzer? Você não quer uma benzida, não? Aí eu disse, não, muito obrigado. Já estou ungido já. Graças a Deus. Aí eu ainda pensei em levar aquele pano de prato para casa. Eu falei, não vou levar esse tempo para casa não. Vou deixar aqui para Ruth mesmo. Orei ali, abençoei o trem. Liberei ela e aprendi e abençoei a vida dessa mulher. Mas a gente sente, irmão, quando a pessoa está com um maligno no couro, ou está com uma coisa diferente, a gente sente. A gente sente quando alguém está com o poder oculto das trevas. A gente sente. A gente sente. Porque a luz e as trevas não combinam. Então, a gente tem que ficar ligado. A gente tem que ficar ligeiro. Porque se com o Espírito Santo, irmãos, às vezes as pessoas acham difícil. Imagina um mundo sem o Espírito Santo. Deve ser terrível. Então, estou dizendo, né? Eu tenho os meus guias. Teve um que uma vez falou assim, não, meu guia é Zé Pilintra. O outro disse que meu guia é Apará não sei do que. E eu disse, eu também tenho um guia. Só que é mais forte que o seu. Qual que é seu guia? Eu falei, o Espírito Santo. Porque está dizendo na Bíblia que ele é o nosso guia. Falei, o meu pode contra todos os seus aí. Pode juntar os guias seus tudinho, juntar tudo, que não vai contra o meu.
faça o desafio, se Deus mandar, junto os chefes, tudo lá, porque se Deus mandar, irmão, se eu estender a mão, cai tudo, irmão, demoniado. Cai tudo no chão. Porque o guia que nós servimos, o Espírito Santo, não, é Deus. E sobre ele não há Deus. Amém ou não amém? Amém ou não amém? Vamos ficar de pé? Eu queria orar por você nessa hora. Nós vamos orar